Prepare-se para ser cativado pela jornada extraordinária de Abdul Rahman, um ex-islamista radical cuja experiência de quase morte destruiu sua visão de mundo e o levou a abraçar Jesus Cristo. Este conto emocionante de transformação desafiará tudo o que você pensava que sabia sobre fé, vida e vida após a morte. Meu nome é Abdul Rahman, e eu já fui um seguidor devoto do islamismo radical. Durante a maior parte da minha vida, acreditei que a jihad era a única maneira de agradar Allah e garantir meu lugar no paraíso. Nasci em uma pequena vila no Paquistão e fui criado em uma família muçulmana rigorosa, onde o Alcorão era nosso guia e o profeta Muhammad nosso modelo definitivo. Desde muito jovem, fui ensinado que o Ocidente era o inimigo do islamismo e que era nosso dever lutar contra os infiéis. Adotei esses ensinamentos de todo o coração, passando minha juventude estudando o Alcorão e o Hadith, memorizando versículos e aprendendo sobre a glória do martírio. À medida que envelheci, meu comprometimento com a causa só se intensificou. Entrei para uma madrasa local, onde fui ainda mais doutrinado na ideologia extremista. Os imãs de lá pregavam sobre os males da civilização ocidental e a necessidade de um califado global. Suas palavras alimentaram minha raiva e ódio contra os não-muçulmanos, especialmente cristãos e judeus. Quando completei 30 anos, eu havia me tornado uma figura respeitada na minha comunidade, conhecido por minha dedicação à fé e meu apoio inabalável à jihad. Casei-me com uma muçulmana devota chamada Fátima, e juntos criamos nossos filhos nas mesmas crenças rígidas que moldaram minha própria vida. Nas 2 décadas seguintes, dediquei-me a espalhar a mensagem do islamismo radical, recrutei jovens para organizações terroristas, ajudei a planejar ataques a alvos ocidentais e preguei sermões inflamados pedindo a destruição dos infiéis. Meu coração estava cheio de ódio, e eu realmente acreditava que estava fazendo o trabalho de Allah. Mal sabia eu que meu mundo inteiro estava prestes a virar de cabeça para baixo. No que parecia um dia comum, parti em uma missão que pensei que traria glória a Allah e causaria medo nos corações dos descrentes. Nosso alvo era uma escola cristã em uma cidade vizinha, onde planejávamos detonar explosivos e matar o máximo de crianças inocentes possível. Ao nos aproximarmos da escola em nossa van carregada de bombas caseiras, senti um sentimento de orgulho e expectativa. Esta seria minha maior conquista, o ato máximo de devoção a Allah. Mas o destino, ou talvez a intervenção divina, tinha outros planos para mim. Assim que estávamos prestes a chegar ao nosso destino, um pneu da nossa van estourou de repente. O motorista perdeu o controle e saímos da estrada, batendo em uma vala. O impacto foi devastador. Fui jogado para fora do veículo, meu corpo batendo contra o chão duro. A dor explodiu em cada centímetro de mim, e eu podia sentir sangue quente se acumulando sob minha forma quebrada. Enquanto eu estava lá, mal me agarrando à vida, vi a van explodir em chamas. Os explosivos que tínhamos preparado com tanto cuidado detonaram, engolfando meus companheiros em um inferno de fogo. Seus gritos agonizantes encheram o ar, uma sinfonia horripilante de morte e destruição. Tentei me mover, gritar por ajuda, mas meu corpo estava pesado e sem resposta. Tudo ao meu redor começou a ficar embaçado e desaparecer, afundando nas sombras. Meu último pensamento consciente foi uma súplica a Allah, implorando sua misericórdia e rezando pelo paraíso que eu acreditava que meus anos de devoção haviam conquistado. No entanto, conforme a escuridão se aproximava e eu me sentia escorregando do mundo, não tinha como saber que o que estava além desvendaria tudo o que eu pensava entender sobre Deus, fé e a própria essência da vida. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Mas, de repente, tomei consciência de uma sensação estranha e desconhecida, uma sensação de flutuar, sem peso e sem o fardo da dor que me agarrou momentos antes. Lentamente, abri meus olhos, me preparando para ver os restos em chamas de nossa van. Em vez disso, me vi em um reino além das palavras. Ao meu redor havia uma luz radiante e ilimitada,
mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tinha visto, mais gentil e convidativa, como o amanhecer mais suave. A luz parecia viva, pulsando com uma energia que fluía através de mim, preenchendo cada parte de mim com uma paz indescritível. Ao absorver esse lugar surreal e maravilhoso, cheguei a uma profunda compreensão: eu não estava mais confinado ao meu corpo físico. Olhando para baixo, me vi composto da mesma energia luminosa da luz que me abraçava, como se eu tivesse me transformado, livre das restrições de carne e osso. Eu era pura energia, um ser de luz, envolto em paz além de qualquer experiência humana. Comecei a me mover sem esforço por esse reino de luz, impulsionado apenas pelo pensamento. Enquanto eu vagava, senti uma presença próxima, um ser cujo amor e compaixão irradiavam tão profundamente que me encheram de admiração. Virei-me para essa presença e ali, diante de mim, estava uma figura que reconheci imediatamente, embora nunca o tivesse visto antes de Jesus Cristo. Aquele mesmo que passei minha vida rejeitando e negando agora estava diante de mim, banhado em uma luz mais brilhante e pura do que qualquer coisa neste reino. Seus olhos continham um amor tão profundo, tão ilimitado e incondicional, que senti minha alma inteira tremer. Abdul, ele falou, sua voz ressoando através de mim como uma melodia calorosa e eterna. Eu estava esperando por você. Sobrecarregado, lutei para compreender o que estava vivenciando. Como isso poderia ser? Como Jesus, aquele contra quem eu blasfemei e rejeitei, poderia me receber com tanto amor e gentileza? Dominado pela vergonha e pelo remorso, caí de joelhos, sentindo o peso de cada pensamento odioso, cada crença equivocada, cada ação que fiz em nome de um Deus que eu havia entendido mal. Senhor, gritei, minha voz embargada pelo arrependimento. Sou indigno de estar diante de ti. Cometi pecados graves contra ti e teu povo. Como podes olhar para mim com tanta gentileza? Jesus olhou para mim com um sorriso gentil, um sorriso que parecia conter todo o perdão e graça do universo. Meu filho, ele disse suavemente, eu te amo com um amor eterno. Dei minha vida por você, e meu sangue te purificou. Você está perdoado. Com suas palavras, senti uma onda avassaladora de amor me percorrer, um amor que alcançou os cantos mais escuros do meu ser e os lavou. Anos de ódio, raiva e amargura se dissolveram em um instante, substituídos por alegria e paz tão profundas que me senti renascido. Pela primeira vez, entendi o que o verdadeiro perdão e o amor incondicional realmente sentiam, e era mais lindo do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Jesus estendeu a mão em minha direção, seus olhos cheios de compaixão e calor. Venha, ele disse gentilmente, há tanto que eu quero lhe mostrar. Quando peguei sua mão, senti-me sendo erguida, guiada por sua presença, voando por este reino brilhante de luz. Nós nos movemos com uma velocidade além da compreensão, mas eu me senti perfeitamente em paz, nem com medo nem desorientada. Enquanto viajávamos, Jesus começou a falar, cada palavra ressoando profundamente dentro de mim, despertando uma compreensão que eu nunca havia conhecido. Abdul, ele disse, sua voz gentil, mas firme, você foi enganado. O caminho que você seguiu não era de Deus, mas do inimigo, que semeia divisão e destruição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, exceto por mim. Enquanto ele falava, uma série de visões apareceu diante de mim, cada uma mais profunda que a anterior. Cenas da Bíblia se desenrolaram diante dos meus olhos, momentos que eu antes rejeitava como mitos ou exageros. Agora, eu os via com clareza sem filtros, compreendendo sua profunda verdade e propósito. Testemunhei a criação do mundo, a queda da humanidade e a busca incansável de Deus para redimir sua criação. Vi Jesus nascer em um humilde estábulo em Belém, crescer em Nazaré e começar seu ministério com amor e humildade. Eu o vi curar os doentes, realizar milagres e proclamar o reino de Deus com um amor tão puro que me deixou sem fôlego. Então,
Vi sua crucificação, senti o peso do pecado da humanidade que ele suportou e percebi a dor excruciante que ele suportou por nossa causa. Finalmente, testemunhei sua ressurreição, sua vitória sobre a morte e sua gloriosa ascensão ao céu. Cada visão era mais vívida e real do que qualquer experiência que eu já tive na terra. Esta é a verdade que você negou, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza temperada pelo amor. Este é o amor que você rejeitou. A magnitude do que eu tinha testemunhado me inundou, e eu chorei abertamente. Como eu pude ser tão cego, tão perdido em falsidades, quando essa verdade, tão pura, tão radiante, estava esperando por mim o tempo todo? Jesus então começou a revelar visões da minha própria vida, me guiando pela tapeçaria do meu passado. Eu me vi como uma criança, moldada por uma doutrina de ódio e intolerância. Eu testemunhei minha descida gradual ao extremismo, as escolhas que eu tinha feito que levaram à destruição de vidas e à manipulação de almas, cada memória perfurando meu coração como uma faca, me saturando com profundo arrependimento e tristeza. Mas então, em um momento transformador, Jesus me mostrou algo inesperado. Eu vi as mesmas pessoas que eu tinha injustiçado, aquelas que eu tinha rotulado como inimigas. Eu testemunhei cristãos ajoelhados em oração, pedindo a Deus que me perdoasse e abrisse meus olhos para a verdade. Fiquei impressionado com a visão das crianças inocentes que eu tinha planejado machucar, seus rostos irradiando amor e perdão que perfuraram meu coração. Estas são minhas crianças, Jesus declarou gentilmente. Eu as amo assim como eu te amo. Elas personificam meu comando de amar seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Esta revelação me surpreendeu profundamente. As mesmas pessoas pelas quais eu tinha ódio, aquelas que eu tinha procurado aniquilar, estavam fervorosamente orando pela minha salvação. Seu profundo amor e perdão contrastavam fortemente com a animosidade e a violência que eu tinha abraçado. À medida que continuamos nossa jornada etérea por este reino celestial, Jesus começou a revelar a essência de sua natureza e o coração de seu evangelho. Ele explicou a salvação pela fé e pelas obras, como somos salvos pela graça de Deus, mas devemos cooperar ativamente com essa graça por meio da fé, arrependimento e boas ações. Abdul, ele disse, sua voz cheia de convicção, vim estabelecer minha igreja para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. O reino de Deus é sobre fé, amor, arrependimento e viver uma vida em santidade e comunhão com minha igreja. Essas palavras me abalaram profundamente. Durante toda a minha vida, fui levado a acreditar que agradar a Deus era sinônimo de adesão estrita à lei islâmica e travar uma jihad violenta contra os não-crentes. No entanto, aqui estava Jesus, pacientemente me ensinando que a verdadeira fé transcende os limites da lei, está enraizada no amor, na misericórdia, no arrependimento e na busca da virtude dentro de sua igreja. Senti o peso dos meus equívocos desmoronar, substituídos por uma compreensão crescente de uma fé que prosperava na compaixão e na graça. Jesus então me levou ao que parecia ser a beira do céu. Desse ponto de vista de tirar o fôlego, olhei para a terra, uma esfera azul deslumbrante suspensa na extensão infinita do espaço. No entanto, conforme me concentrei mais de perto, meu coração afundou ao ver a escuridão que envolvia grande parte do planeta, o ódio, a violência e o sofrimento que mancharam a existência da humanidade. É por isso que te enviei de volta, disse Jesus, sua voz uma mistura de tristeza e determinação inabalável. Há um trabalho vital para você fazer, Abdul. Você deve compartilhar o que testemunhou e as verdades que aprendeu. Você precisa ser batizado em minha igreja, participar dos santos mistérios e espalhar a plenitude da minha verdade para aqueles que permanecem enredados no engano. Uma onda de medo e inadequação tomou conta de mim diante da enormidade dessa tarefa. Mas, Senhor, protestei, minha voz tremendo, como posso fazer isso? Eu causei tanta dor e sofrimento em minha vida. Quem me ouviria?
Percebendo minha turbulência, Jesus colocou sua mão gentilmente em meu ombro e, naquele momento, senti uma infusão de força e coragem fluindo através de mim. Não tenha medo, ele respondeu, suas palavras calmantes e fortalecedoras. Eu estarei com você sempre, até o fim dos tempos. Minha graça é suficiente para você, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto ele falava, senti uma profunda sensação de puxão, como se estivesse sendo atraído de volta para a terra. Embora a perspectiva de deixar este reino de paz e amor perfeitos me enchesse de relutância, eu sabia que tinha uma missão a cumprir. Lembre-se, Abdul, Jesus disse enquanto meu entorno começava a desaparecer, você agora é meu discípulo. Vá e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a obedecer a tudo que eu ordenei a você. Suas palavras ecoaram em minha alma, ressoando com uma urgência que agitou meu coração. Com isso, senti-me sendo puxado de volta para meu corpo quebrado, pronto para embarcar no caminho que estava diante de mim, levando a luz da verdade para um mundo escurecido pelo desespero. A dor voltou a surgir em mim, mas junto com ela floresceu um senso de propósito e esperança que eu nunca tinha conhecido antes. Ao abrir meus olhos para o mundo que eu tinha deixado para trás, percebi com clareza que nada mais seria o mesmo. Eu me vi em uma cama de hospital, meu corpo machucado e quebrado, mas meu espírito parecia mais vivo do que nunca. Os médicos mais tarde me informaram que eu tinha estado clinicamente morto por vários minutos antes que eles conseguissem me reanimar. Eles chamaram isso de milagre, mas no fundo, eu entendia que era muito mais do que isso. Enquanto eu estava lá, me recuperando dos meus ferimentos, minha mente foi consumida por tudo que eu tinha experimentado, o amor avassalador de Jesus, a profunda verdade de seu evangelho e a missão sagrada que ele havia me confiado. Eu sabia que minha vida tinha que passar por uma transformação radical, mas uma sombra de medo pairava sobre mim, sussurrando incertezas sobre o que essa mudança implicaria. Minha esposa, Fátima, veio me visitar no hospital. Quando ela entrou no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas, alívio misturado com confusão. Ela sentiu que algo profundo havia mudado dentro de mim, mas as profundezas da minha experiência estavam além da sua compreensão. Abdul, ela perguntou, com a voz trêmula, o que aconteceu com você? Por que você estava perto daquela escola cristã? Respirei fundo, sabendo que as palavras que eu estava prestes a dizer alterariam o curso de nossas vidas para sempre. Fátima, comecei, minha voz firme, mas cheia de emoção, eu vi a verdade. Jesus Cristo é real, e ele me mostrou o erro de nossos caminhos. Temos vivido na escuridão, mas agora eu vi a luz. Quando as palavras saíram dos meus lábios, observei Fátima recuar como se eu a tivesse golpeado. Sua expressão se contorceu com descrença e mágoa, e naquele momento, senti o peso do mundo se acomodar pesadamente sobre meus ombros. Eu não apenas confrontei a verdade dentro de mim, mas também estava à beira de uma revelação que poderia destruir tudo o que havíamos construído juntos. O que você está dizendo? Ela engasgou, sua voz uma mistura de descrença e medo. Você perdeu a cabeça? Como você pode falar do Deus dos infiéis? Naquele momento, senti um profundo poço de paciência e amor brotando dentro de mim, um reservatório inesperado que eu nunca soube que possuía. Com muito cuidado, comecei a compartilhar minha experiência com ela, contando a luz radiante, o encontro com Jesus e o profundo amor e perdão que ele havia me mostrado. Enquanto falava, percebi o conflito girando em seus olhos, a luta entre suas crenças de longa data e a sinceridade que ela sentia em minha voz. Nas semanas que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, continuei a compartilhar minha história com Fátima e nossos filhos durante suas visitas. Inicialmente, eles reagiram com resistência, até mesmo hostilidade, em relação à minha nova fé. Mas com o passar do tempo, e eles testemunharam a transformação dentro de mim, a paz,
a alegria e o amor irradiando do meu próprio ser, eles começaram a ouvir com o coração mais aberto. Não foi uma jornada fácil. Suportamos discussões, derramamos lágrimas e enfrentamos momentos mergulhados em medo e incerteza. No entanto, dia após dia, comecei a ver as sementes da verdade brotando em seus corações. Fátima começou a fazer perguntas sobre Jesus, sua curiosidade aguçada, enquanto nossos filhos começaram a expressar interesse pela Bíblia. À medida que a notícia da minha conversão se espalhava pela nossa comunidade, encontrei hostilidade e ameaças daqueles que eu chamava de amigos. Muitos me rotularam de traidor, um apóstata merecedor da morte. No entanto, em forte contraste com a animosidade que enfrentei, encontrei consolo na gentileza dos cristãos que me procuraram com amor e apoio. Os mesmos indivíduos que eu desprezava agora me acolheram como um irmão em Cristo, oferecendo-me uma compaixão que eu nunca esperava. Depois que finalmente recebi a alta do hospital, nossa família enfrentou uma decisão de partir o coração. Escolhemos deixar nossa casa para trás, buscando asilo em um país onde pudéssemos praticar nossa nova fé livremente, longe das sombras do ódio e da perseguição. Essa escolha não foi feita levianamente, estava cheia de incerteza e medo, mas a promessa de viver na luz e no amor de Cristo alimentou nossa determinação. Entendemos que estávamos embarcando em uma nova jornada, cheia de desafios, mas também cheia de esperança e potencial para a redenção. Foi um momento assustador e transformador para nós, mas sentimos a presença de Deus nos guiando a cada passo do caminho. Em nosso novo lar, descobrimos uma comunidade amorosa da igreja que nos acolheu de braços abertos, nutrindo nossa fé e nos ajudando a crescer espiritualmente. Comecei a estudar a Bíblia com uma intensidade que antes reservava para o Alcorão, maravilhando-me com a profundidade do amor de Deus e a beleza de tirar o fôlego de seu plano de salvação. À medida que minha fé se fortalecia, senti Deus me chamando para compartilhar minha história com os outros. Inicialmente, hesitei, sobrecarregado por medos de reação e pelas memórias dolorosas que poderiam ressurgir. No entanto, os ecos das palavras de Jesus do meu encontro celestial ecoaram em minha mente, e percebi que tinha que obedecer a esse chamado. Comecei pequeno, compartilhando meu testemunho em nossa igreja e grupos comunitários locais. Para minha surpresa, as pessoas ficaram profundamente tocadas com minha jornada. Muitos encontraram fé em Cristo depois de ouvir como ele havia transformado a vida de um ex-jihadista. Encorajada pela resposta positiva, senti uma urgência crescente de falar em eventos e conferências maiores. Escrevi um livro registrando minhas experiências, esperando alcançar ainda mais pessoas com a mensagem do amor ilimitado de Deus e a verdade transformadora do Evangelho. Essa jornada não foi isenta de desafios, enfrentei críticas, ceticismo e até ameaças de morte. No entanto, eu estava determinada, sabendo que a verdade valia qualquer preço. Apesar de tudo isso, minha família permaneceu firme ao meu lado. Fátima, que inicialmente havia resistido à minha conversão, floresceu em uma poderosa testemunha de Cristo por direito próprio. Nossos filhos foram criados em um ambiente onde a fé não era meramente herdada, mas ativamente testada e comprovada. Eles testemunharam a profunda mudança em nossa dinâmica familiar e abraçaram os ensinamentos de Cristo com uma curiosidade e convicção que me inspiraram. Juntos, navegamos neste novo capítulo, unidos pelo amor de Deus e uma missão compartilhada de espalhar esperança e verdade para aqueles que ainda buscam luz na escuridão. Ao refletir sobre minha incrível jornada de um jihadista cheio de ódio para um devoto seguidor de Jesus Cristo, estou profundamente dominado pela graça e misericórdia de Deus. Lembro-me daquele momento fatídico quando um pneu estourou em nossa van, uma intervenção divina que me impediu de cometer um ato indizível de violência. Foi um momento que salvou inúmeras vidas, incluindo a minha, e me maravilho com a forma como Deus usou esse evento para redirecionar meu caminho. Contemplo o amor extraordinário que Jesus me mostrou, um amor tão poderoso que transcendeu uma vida inteira de ódio e engano.
Minha experiência de quase morte destruiu as mentiras às quais me agarrei sobre o islamismo radical e iluminou a verdade de Jesus Cristo. Ficou totalmente claro que o caminho da jihad leva, em última análise, à destruição, enquanto o caminho de Jesus abre a porta para a vida, o amor e a paz eterna. Para aqueles que ainda estão presos na escuridão do extremismo, imploro que ouçam esta mensagem, a esperança. Jesus ama você, e Ele está pronto de braços abertos, esperando para recebê-lo em sua família. Nenhum pecado é grande demais, nenhum passado é tão escuro que não possa ser lavado pelo seu perdão e graça. Aos meus irmãos e irmãs cristãos, peço que nunca parem de orar por aqueles que os perseguem. Suas orações e atos de amor têm o poder de penetrar até mesmo os corações mais duros e podem trazer transformações milagrosas. Lembrem-se, se Jesus pôde mudar alguém como eu, uma pessoa que já esteve perdida nas profundezas do ódio e do extremismo, Ele pode mudar qualquer um. Deixe sua luz brilhar intensamente em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e nunca subestime o impacto que sua fé pode ter sobre aqueles ao seu redor. Ao concluir minha história, meu coração se enche de gratidão pela nova vida que recebi. A cada dia, acordo maravilhado com a transformação que Deus operou em mim. De um homem antes consumido pelo ódio e pela violência, fui remodelado em um instrumento de seu amor e paz. Embora minha jornada esteja longe de terminar, e eu saiba que ainda há desafios a enfrentar e obstáculos a superar, eu os abordo com esperança e força que fluem não de minhas próprias habilidades, mas de Cristo que vive em mim. Para qualquer um que esteja lendo ou ouvindo minha história, quero que entenda que não importa onde você esteja na vida, não importa o que tenha feito ou no que acredita atualmente, Jesus o ama. Ele é real, está vivo e anseia por ter um relacionamento pessoal com você. Não espere por uma experiência de quase morte para descobrir esta verdade profunda. Abra seu coração para Ele hoje e permita que Ele transforme sua vida como transformou a minha. Que a paz e o amor de Cristo estejam com todos vocês. Se você foi tocado pela incrível jornada de Abdul Rahman da Jihad a Jesus, eu o encorajo a não guardar esta história para si mesmo. Curta e inscreva-se em nosso canal e toque o sino de notificação para se manter atualizado sobre testemunhos mais poderosos de fé e transformação. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir sobre o poder transformador do amor de Cristo. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e redenção para aqueles que buscam luz em seus momentos mais sombrios. Sua voz pode fazer a diferença e, juntos, podemos levar esperança para aqueles que mais precisam.